Olá para você que está ouvindo a Módulo FM, você que é internauta, você que é ouvinte, seja muito bem-vindo. A gente tem o prazer de começar mais uma edição do nosso Saúde Mental e Psicologia e novamente recebendo aqui duas grandes profissionais, a titular do programa, que é psicóloga, a Vanessa Cristina Alvarenga, e hoje como convidada, a Maísa Cecília, que é psicóloga e doula. Vamos começar primeiro aqui. Aliás, eu vou falar com a Vanessa, porque ela que vai conduzir aqui os trabalhos. Vanessa, um prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda. Você sempre com um sorrisão, né? Eu adoro estar aqui. Essa marca registrada, né? Adoro estar aqui, então é sempre um prazer. E hoje, muito feliz com a participação da Maísa para falarmos aí desse tema, que é saúde mental materna. Eu queria que você apresentasse a Cecília, já que vocês são colegas de profissão e você teve a felicidade de ser professora dela e ela a felicidade de ser sua aluna, né? Isso. A Maísa foi minha aluna, é uma pessoa muito querida por mim. Quando é coordenadora aqui do curso de psicologia, a Maísa era um dos meus braços direitos, que eu falo, né? Uma coordenação, ela só funciona se a gente tiver bons alunos ali conosco, que a Maísa era uma dessas alunas. Então, uma aluna que eu sempre torci muito e hoje, minha colega de profissão, a qual eu admiro e tenho muito orgulho. Mas um prazer recebê-la, seja muito bem-vinda e que essa seja a primeira de outras, tá bom? Com certeza. Bom dia, pessoal. Boa noite. Bom dia, Leide. Bom dia, Vanessa. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Dividir e falar desse tema tão importante, né? O saúde mental materna. Eu queria, assim, Vanessa, que você introduzisse o tema, porque a escolha desse tema, porque a saúde mental ela tem vários aspectos, né? Em todos os sentidos da nossa vida, mas eu queria que você introduzisse o tema. Falar de saúde mental materna é extremamente importante, porque pensa o tanto de mudanças que essa mulher vive desde a gestação. Então, a Maísa vai explicar direitinho o mês que a gente se encontra, maio, sobre essa questão da saúde mental materna, mas para deixar claro qual que é o nosso objetivo, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que as mulheres se conscientizem da importância dessa saúde mental materna e dessa importância, muitas vezes, já desde a gestação, essa mulher se cuidar psicologicamente. O cuidado físico na gestação, ele é muito intenso. Todos os exames em dia, a procura do médico, todos os ultrassons feitos e a saúde mental, onde ela fica. Então é isso que a gente vai hoje falar aqui um pouquinho com vocês e obviamente também o pós-parto, como aquele momento ali é delicado, como essa questão da saúde mental, ela é extremamente importante de ser vista e cuidada. Mas eu queria que você falasse então da saúde mental materna. Você que é doula, quer dizer, você tem uma relação mais que especial com a mulher e essencialmente com as mães, um momento Sim. tão importante da vida delas, né? Pode, fica à vontade. Então, Leide, eu queria começar falando assim, bem uma introdução do que é, quais são os números pra gente saber aonde que a gente tá entrando, né? Esse termo, perinatalidade, o pessoal pouco conhece, o pessoal para, o que é isso, né? Perinatalidade, ele fala desse entorno do parir, do nascer. Então, tá falando de gestação, parto e do pós-parto, né? E quando a gente pensa nesse período, principalmente pós-parto, a gente pensa igual a Vanessa falou, né? O que é esse puerpério? A gente tá com a saúde física em dia e geralmente a gente pensa que o puerpério ele é ali até 3, 6 meses. Mas quando a gente fala na psicologia, quando a gente tá falando de saúde mental, esse puerpério ele pode ir até 2 anos de vida desse... 2 anos? 2 anos de vida. É muito tempo. É muito tempo. Porque a gente não tá falando só de físico. A gente tá falando de uma adaptação biopsicossocial. A gente tá falando de sociedade. É um novo papel. Tem uma amiga minha que brinca muito comigo que a gente tá criando um novo CPF. A gente precisa de roupa, a gente precisa de moradia, a gente precisa exercer muitas outras coisas, né? Por mais assim, hoje em dia, é uma crença muito grande que as mães de primeira viagem estão mais preparadas, estão mais propensas para desencadear, por exemplo, um transtorno mental. Mas isso, nos estudos, mostram que não é verdade. As mães, as multíparas, né, que já tiveram sua primeira gestação, elas estão mais propensas a desenvolver. Por quê? Porque ela já tem um filho, já tá na segunda gestação, terceira, enfim, né, adiante. E ela tá desenvolvendo muitos outros papéis. O trabalho, a casa, às vezes o marido, né, às vezes estudo, ela tem que cuidar desse do novo filho e do que já esteve, né, o primeiro filho. Então, tem muitos outros papéis que ela tá desenvolvendo, né, e por isso existe uma propensão maior de desenvolver aí as alterações emocionais significativas e
em seguida aí um transtorno, né? Pode chegar ao transtorno. No Brasil, a gente vê que 1 a cada 4 mulheres tem depressão pós-parto. 1 a cada 4? 1 a cada 4. Nós estamos falando de 25%. Gente, é muito mais comum do que a gente imagina, né? Se você para e pensa, 4 gestantes, pensa aí, 4 gestantes que você conhece no momento. Uma delas, provavelmente, vai ter uma alteração emocional significativa que pode vir ser uma depressão pós-parto. Inclusive, o termo, né, depressão pós-parto, hoje a gente já reflete um pouco na academia sobre, porque a gente vê que esse termo ele já tá caindo em desuso. Que a depressão pós-parto, ela não começa depois do parto. Eu ia perguntar isso, você já antecipou uma pergunta minha, então. Ela geralmente tem indícios, né, na grande maioria das vezes, na grande maioria dos casos, durante a gestação. Um outro número que é interessante pra gente refletir sobre isso. 50% das gestações no Brasil não foram planejadas. Um fator de risco gigante para nossa população. Pensa, 2024, Maísa, 50%. 2024. 50% das gestações não são planejadas. Isso é um fator de risco gigantesco. Assim, independente, né, do motivo dessa gestação não planejada, o que essa mulher vai ter que abdicar, né? O que ela vai ter que interromper? Porque se ela não foi planejada, ela não estava esperando aquilo. E vão ter muitas mudanças biopsicossocial, né? Ela vai ter que parar, ela vai ter que cuidar por um tempo, ela vai ter que, às vezes, o trabalho, às vezes o estudo, às vezes uma adaptação na casa, com a rotina dos outros filhos, né? Então, 50%. Olha o tanto que isso é grave, né? E a campanha do Maio Fruta Cor, ela vem exatamente para conscientizar toda a população. É o objetivo da campanha, né? Daqui a pouquinho eu vou falar mais especificamente sobre ela, mas um dos principais objetivos é conscientizar sobre esses números, sobre essas taxas, sobre esses índices, né? Porque um filho, ele é assim, é uma alegria, é uma bênção, mas junto traz muitas questões envolvidas, né? Que a gente precisa refletir, a gente precisa olhar para essas mães com cuidado, né? A gente precisa dedicar esse mês, o maio, né? Para ouvi-las, para entendê-las e entender o que a gente pode fazer, né? Então, é um momento de pausa, de escuta, pra gente ir adiante, né? Parece, eu quero até agradecer vocês duas pela escolha desse tema, porque da minha avaliação aqui ela trouxe muitas informações relevantes, mas duas fundamentais. Essa questão de 50% da gravidez do Brasil não ser planejada, e esse outro dado de 1 a cada 4 mulheres tem depressão pós-parto. Você contextualiza pra gente, assim, a importância disso? Sim, aí quando a Maísa vai falando, passa várias questões importantes aqui na cabeça. E justamente sobre a prevenção da saúde mental. Quando a gente fala dessa mulher ter, então, um acompanhamento com psicólogo também, outra questão muito importante. Quem faz terapia é o psicólogo. Porque a gente também tá nesse boom aí de né, várias pessoas se intitulando psicoterapeuta, mas muitas vezes não é uma pessoa que é psicólogo. Quem cuida de saúde mental na área da psicologia é o psicólogo, e na área médica é o psiquiatra. Então, isso também é outra questão muito importante da gente deixar claro e desmistificar. Por exemplo, então, não tem que procurar uma ajuda só se eu vejo que eu, então, estou em um sofrimento muito grande. Óbvio que se eu estou em um sofrimento muito grande, não tem nem o que se questionar. Essa ajuda deve ser procurada. E também nessa ajuda desmistificar que muitas vezes essa mulher, mesmo na gestação e no pós-parto, ela precisa de medicação. Que é outra questão também, que as pessoas, né, têm muito receio, muito preconceito. Mas é o que eu sempre digo, ficar em sofrimento mental não é nada viável e isso traz estragos significativos. E quando a gente fala do não planejamento dessa gravidez, eu acho que é uma questão muito cultural do Brasil ainda. Nessa questão de que a mulher, ela nasceu para ser mãe. E aí, quando vem até a notícia, igual a Maísa falou, né? Uma bênção. Óbvio, né? Tem todas as questões, como tudo na vida. A parte positiva, mas muitas vezes é muito devastador para essa mulher. E o que as pessoas que estão em volta fazem, então, para ajudá-la? Também é outra questão que a gente precisa
né, repensar e ver essa mulher também, até pela questão muitas vezes que não foi planejada, muitas vezes ela não tá com essa rede de apoio também que vai ajudá-la nesse momento que ela precisa tanto. Aí uma das questões, né, que essa mulher mais passa ali é a privação de sono. Então, quando pode ser na gestação também, né, Maísa, dependendo de como é essa gestação, porque nem toda gestação flui, né, da melhor maneira. Eu acompanho no consultório, né, muitas gestantes, e eu já acompanhei gestação onde a minha paciente, né, minha cliente ia para a sessão, a porta do banheiro ficava aberta. Onde ela, né, os 9 meses, ela passou muito mal. Vomitando o tempo todo, né? Um cansaço extremo. E a questão psicológica, ela vem com tudo. Quando o físico não tá bem, o psicológico também vai ser muito afetado. E, como eu disse, se essa mulher, então, ela muitas vezes não planejou, ela não pensou, também quem tava do lado, muitas vezes, não tá preparado também para ajudá-la. E como eu comecei a dizer, né, na privação de sono, que é algo que acontece aí de forma muito significativa. E lembrando, se eu não durmo bem, gente, quem eu sou? Eu não sou ninguém. A minha avó já falava, né? Sem sono, né, adequado, é difícil a gente conseguir, acho que, né, se manter ali. Óbvio que quando esse né, bebê vem ao mundo, a gente sabe que a natureza é muito perfeita, essa mulher está imbuída de hormônios. E por ela estar imbuída de hormônios, ela dá conta desse rojão todo. Que é justamente cuidar, né, desse bebê que precisa, né, muito dela ali naquele momento. Mas não é só a privação de sono que é algo que acontece na vida dessa mulher. A gente tem a questão da pressão social, a gente tem a questão da carreira, a gente tem a questão do relacionamento. Então, são várias questões que vão envolver esse momento, que são extremamente delicadas e que precisam ser cuidadas. Vocês falaram, e fica à vontade para responder, a questão dos preconceitos. É uma questão técnica mesmo. A mulher, ela tá amamentando. Ela tem preconceito com remédio, por exemplo? Tem medo de tomar remédio, e aí isso agrava o quadro dela de depressão? Essa questão da medicação, eu sempre levo muito em conta. Quem é esse profissional que está acompanhando? Tem que ser um acompanhamento multidisciplinar. E esse profissional, ele tem que estar capacitado. Porque não é qualquer medicamento que pode ser ministrado, né? Então, o profissional que está atendendo, o psiquiatra, né? Precisa ter essa noção. Olha, eu quero amamentar. Não, eu não quero amamentar. Eu preciso escutar o desejo dessa gestante. E eu preciso ver o que eu consigo fazer diante da demanda desse paciente. Porque cada um é cada um. Eu preciso respeitar a individualidade de cada um, né? Então, em alguns casos extremos, a gente precisa priorizar a saúde da mulher, claro, né? Porque é igual a gente tem os aviões, né? Primeiro a gente coloca a máscara na gente, depois pra colocar do coleguinha que tá do lado. Então, eu preciso cuidar dessa mãe primeiro, para depois conseguir cuidar desse bebê. Que se ela não estiver bem, não vai adiantar. Então, às vezes, né, a gente precisa medicar. Às vezes não existe medicamento, ou ainda no Brasil, até no mundo, existem poucos estudos. Essa é uma área pouco desenvolvida, né? Então, mesmo no mercado farmacológico, existem... não vou falar que são poucos, mas não chega, né? Não chega até o público que mais precisa, o acesso, né? Então, a medicação que as gestantes, as puérperas tomam, é o que está no mercado para todo mundo. Mas geralmente, né, o que eu vejo pela minha experiência, os psiquiatras, eles, como você disse, né, de acordo com a demanda, eles também vão adequando, né, eles vão organizando essa medicação para justamente, né, auxiliar essa mulher, porque a gente sabe que se essa mulher não está bem mentalmente, justamente com esse tanto de sobrecarga que ela tem, na gestação, no pós-parto, muitas vezes essa ajuda ela vai ser muito importante. Só que muitas vezes essa mulher não procura, por quê? Porque ela já fica na cabeça, eu tenho que dar conta. Não tem que dar conta, né? Engravidei, agora eu tenho... É o que a sociedade prega, né? Sim, a pressão social, né? Ouve, às vezes, da mãe, não, mas eu tive 10 filhos, não precisei de nada disso. Não, mas eu dei conta, mas como você não dá? Gente, não é por aí. Como a Maísa bem disse, cada uma tem a sua individualidade. E uma outra questão que sempre fica muito em voga. A gente tá adoecendo agora ou a gente sempre teve tão adoecido e só não se dava conta? E aí, uma das questões, na minha humilde opinião, a gente sempre esteve adoecido. Só que a gente não parava, né? Pra pensar nisso, a gente não parava,
né, para falar sobre. A gente fugia muitas vezes, porque tratar também dá muito trabalho. E é mais uma demanda para essa mulher também. Então, muitas vezes, o que ela faz? Ela foge, né? Como muitas vezes foge da terapia, foge da medicação, justamente porque às vezes é mais uma demanda para ela. E por isso, né, eu acho da importância desse programa, da gente estar aqui hoje, para essa mulher, se ela sentir que ela não está dando conta, pedir ajuda não é nenhum sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, né? É de extrema coragem. E quem está nos ouvindo também, que é uma rede de apoio para essa mulher, toma muito cuidado com esse julgamento que você faz para o outro. E lembrando, como eu falo, a vida é de cada um tem as suas particularidades, tem o seu momento. E outra, ninguém escolhe estar doente mentalmente. As pessoas também sempre ficam com a pergunta: por que eu adoeci? Por que eu tô muito triste? Por que eu tô muito ansiosa? Às vezes não vai ser um motivo, vão ser vários. E você não vai, às vezes, nem conseguir identificar tão bem qual é. Óbvio que é bom a gente saber, que a gente fala que é os gatilhos, né? Vou dar um exemplo mais claro. Às vezes essa mulher acabou né? Esse filho nasceu e ela recebe uma visita extremamente inadequada. Que vai falar muito, né? Mas não amamenta assim, é assim. Mas chupeta não pode isso, não pode aquilo. Então essa mulher vai saber, né? Que ali é um gatilho para ela. E ela pode, né? Barrar, tipo, essa visita aqui tão cedo. Eu brinco que não é a rede de apoio, isso aí é a rede palpite. Perfeito. É a rede palpite, né? Gestante e a puérpera, ela não precisa de uma rede palpite, ela precisa realmente de uma rede de apoio. E apoiar o que a gestante, ela precisa, né? O que ela quer ali, né? E a gente precisa, eu volto a bater nessa tecla, que a gente precisa olhar a individualidade daquela pessoa, né? Cada um com sua individualidade. Cada um com seu cada qual, né? Cada um com a sua demanda. Vocês já anteciparam, inclusive, o que eu queria abordar com vocês. Claro que vocês têm um roteiro, e eu não quero fugir do roteiro hora nenhuma, mas eu fico aqui também tentando fomentar algumas questões, mas essa questão da rede de apoio. Eu quero só contar uma historinha. Eu vou pedir um intervalo rapidinho agora. Eu quero contar uma historinha que, dentro das inúmeras que vocês devem conhecer, até piores, mas eu quero comentar para ressaltar a importância dessa rede de apoio. E a gente está falando de mulher para mulher. Claro que o homem tem que ajudar. Ele não é favor nenhum ele ajudar. Mas se a gente pode falar de mulher para mulher, é convencer as mulheres da rede de apoio a não julgar e colaborar mais. A gente volta um minuto, ok? Perfeito. Saúde mental e psicologia, com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM. Olá para você que está ouvindo a Módulo FM. A gente tem o prazer de estar hoje conversando sobre saúde mental materna no nosso programa Saúde Mental e Psicologia, conversando com duas craques aqui, que é a Maísa Cecília, que é psicóloga e doula, e a doutora em psicologia, a Vanessa Cristina Alvarenga. A gente estava falando no bloco anterior sobre essa questão da rede de apoio. E eu quero contar uma historinha para vocês, só para ilustrar tudo que vocês falaram antes. E claro que vai ser uma das historinhas, vocês devem ter inúmeras. Mas eu presenciei o caso de uma mulher que ficou grávida do primeiro filho e ela teve mastite. Uma mastite severa. E aí a irmã chegava e chamava ela de mole, de fraca. Você é muito fraca, você não consegue amamentar. Isso é moleza da sua parte. Isso causou um trauma muito grande nessa outra mulher. Enfim, a gente não está aqui também para acusar as mulheres de nada, mas assim, essa questão da sensibilidade, da rede de apoio. Inclusive, mas você tem uma informação de que hoje esse apoio psicológico para a mulher é lei, é isso? Sim, vou falar bonitinho que depois, se vocês quiserem mais informações, pode buscar a fonte mais a fundo. Em novembro de 2023, foi aprovada uma lei federal, então, para todo mundo. Todo o território nacional, Todo o território nacional. Lei 14.721 de 2023, né? Que garante assistência de um pré-natal psicológico, independente da assistência, seja ela pública ou privada, né? E aí, o que é essa assistência? O ideal, a Vanessa até falou no bloco anterior, da psicoterapia. E aí é muito importante a gente diferenciar o que vai ser, o que está garantido nessa lei, né? Não está garantido uma psicoterapia, porque a psicoterapia, ela não tem uma data limite para terminar, né? Uhum. E a gestação, a gente sabe que 9 meses a criança vai estar nascendo, né? Ou antes disso, pode acontecer. E então, o que essa lei traz? Que essa gestante tenha acesso em todas as unidades, igual em Patrocínio, nós temos, né, acesso através das unidades básicas, né? Então, lá na unidade básica, que você passe pela consulta física com o ginecologista, o obstetra, e também
passe por um profissional capacitado, especializado, para fazer um pré-natal psicológico. O que é esse pré-natal psicológico, né? Ele tem números de encontros definidos, né? Seria aí em torno de 6, 9, 10, depende conforme a demanda e a realidade também de cada UBS, com temas específicos. Parto. Aliás, antes do parto, né? Vamos falar da gestação. O que esperar de cada trimestre da gestação? Porque cada trimestre tem surpresas, né? Tem surpresas. Descarga hormonal, no caso? Existem maior? muitas características aí de cada trimestre. Então, primeiro trimestre, a gestante, a Vanessa bem falou, né? Tem o enjoo, tem a ansiedade, parece que eu tô grávida, mas eu não tô. Será que isso é verdade? O segundo trimestre é um trimestre mais tranquilo, né? E aí é quando realmente cai a ficha. Mas e se essa gestação não foi planejada? Caiu a ficha, porque eu já escutei o coração do bebê, já fiz ultrassom, mas e se essa gestação não foi planejada? Cair a ficha é bom ou não? Então, pode, né, repercutir de várias formas. E o terceiro trimestre é onde as gestantes geralmente estão preocupadas com o parto, porque tá quase, né? E o parto pode ser também um gatilho muito grande, né? Por questões de violências que já sofreu em algum momento, né? Pelo medo da dor, pela ansiedade, enfim. E até pelo pós, né? Pelo pós-parto. O que eu vou esperar, né? Desse pós-parto? Será que eu vou dar conta de cuidar, né? De todas as demandas, de todos os pratinhos, de equilibrar tudo, né? Então, conhecer cada fator de cada trimestre é importante. Então, é uma das questões que pode ser trabalhado aí nesse pré-natal. Falar sobre o parto. Entender quais são esses medos do parto. O que a gente pode fazer para ajudar essa mulher. No pós-parto, falar sobre aleitamento. O aleitamento é um tema de uma proporção tão grande. Nossa. Pra mim é o mais importante. Porque amamentar. A gente tem a crença de que é colocar o menino no seio e pronto. O menino tá sugando, tá todo mundo feliz. Assim, não é mesmo. Não é mesmo. Tá longe de ser isso, né? Longe mesmo. Não é tão simples assim. Tem técnica, tem forma e tem tentativa. Tem que ter profissional capacitado para ajudar essas mulheres. Aí é até importante, acho que destacar o trabalho aqui da Aldine Jimenez, em patrocínio, que faz abençoado todo um trabalho. E né? as pessoas que ela treina também, Perfeito. A Aldine psicóloga, especialista nessa parte de amamentação, de consultoria, que faz um trabalho aqui em patrocínio belíssimo e ajuda muitas mães nesse momento tão delicado. Sim. Inclusive, Maísa, seria o caso de agente, meio de comunicação, já verificar nas UBS, onde já tem a psicóloga, porque você já é lei, né? Então já lei, entrou em determinação, vigor. Né? Foi aprovada a lei em 11 de novembro. Tinha 6 meses para entrar em vigor. Então, em maio, estamos aqui comemorando, né? Muito felizes. Porque entrou em vigor agora esse mês de maio. Então, todas as redes, né? Tá cientes, as gestantes, né? Terem a noção que pode cobrar agora, a partir de agora, que passe pelo atendimento físico e agora também pelos atendimentos psicológicos, né? E aí tem aí o número de atendimentos, digamos assim. Não é uma psicoterapia que eu vou lá e vou ficar várias sessões, né? E aí, durante esses encontros, que tem um limite ali para terminar... São encontros coletivos ou individuais? Pode ser dos dois. A lei não estabelece, deixa aberto para, né, para cada sistema organizar a sua demanda. E aí, esse profissional que estiver atendendo vai ver se existe uma alteração emocional significativa, existe algum indício aí de transtorno, aí sim para encaminhar para psicoterapia. Ótimo. Né? Então, trabalho também de prevenção, né? É uma prevenção, uma Ótimo. forma de triar, né, essas gestantes. E por isso e eu gosto muito de frisar que precisa de profissionais capacitados. Não é colocar qualquer profissional para fazer. Né? Precisa de um profissional que tenha essa visão. Quem é esse profissional? O psicólogo. Precisa ser feito por psicólogos, né? Existem alguns instrumentos aí que pode ser feito, por exemplo, vamos fazer esse acompanhamento em grupo. Existem instrumentos, avaliações que pode ser aplicado em grupo para triagem, né? E aí encaminhar depois, caso necessário, para uma psicoterapia. Ouvindo vocês duas, eu vou até fazer uma provocação para as duas aqui. Gente, é possível ter saúde mental durante a gravidez e depois? Porque a gente está tão alterada.
É tanto desafio. Você falou dados aí da questão dos 50% não ter sido planejado, da questão do problema mental, 1 a cada 4. Então, do ponto de vista da rede de apoio, o que fazer para apoiar, para ajudar essa mulher? E também para aquela que não tem apoio nenhum, o que ela tem que fazer? Porque se há uma coisa que me dói enquanto ser humano e jornalista é ver uma mulher grávida, maltratada, e ela maltratar uma criança também depois que E isso até inconscientemente, não estou aqui de maneira nenhuma julgando, mas pensa uma dor que é isso para a sociedade, que é criando mais uma pessoa com problema para viver na sociedade, né? Sim. Pessoas machucadas machucam as outras. Então, quando você diz... mesmo que então, essa mulher não tenha planejado, eu acho que mesmo assim ela pode buscar ajuda, igual a Maísa foi pontuando, acredito que com o tempo, então a ficha vai caindo, né? O entendimento dessa gestação vai vindo e ela tem que preocupar consigo. Eu acho que um dos segredos é esse. Preocupar com ela aí, não dar tanto ouvido porque as pessoas dizem, porque só ela sabe o que ela tá passando, só ela sabe o que ela tá vivenciando. E por mais sozinha que essa mulher esteja, eu acredito que de alguma forma ela pode sim também ter essa ajuda. Às vezes não de quem ela mais esperava, às vezes não de quem ela mais queria, mas às vezes ela também, porque a nossa tendência quando a gente está muito machucada também, Leide, é levantar, eu digo as armas, né? Ficar mais armada. Então com isso, muitas vezes também a gente acaba afastando as pessoas. E muitas vezes essa mulher não vai ter, como eu disse, a ajuda do jeito que ela gostaria, mas muitas vezes como as pessoas que estão ao lado conseguem né, dar para ela. E também é muito importante que ela saiba falar. Uma das frases que eu mais falo aqui, o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes também essa mulher se coloca numa posição, mas não é possível que a Maísa não sabe o que eu preciso. Nossa, mas ela tá vendo. Seja clara. E o que a gente vê que nessa hora a mulher precisa muito? De quem tá, então, ao lado dela. De coisas mínimas, como se preocupem se essa mulher tá hidratada, tá alimentada, ajuda nas atividades domésticas, ajudar com esse filho, né? Literalmente aquela questão, vou segurar ele aqui um pouquinho pra você, enquanto... Vai lá no banho. Isso. Toma um banho. Justamente. Vale cortar o cabelo que eu fico pra você com a criança, né? Não, cortar cabelo nesse momento é o último. O que a gente vê nos consultórios é que a puérpera, ela não tem um momento de ir no banheiro pra fazer xixi, né? Às vezes ela coloca... Eu tô aqui fazendo xixi, o bebê tá ali na minha frente, eu tô olhando. Ela não tem a privacidade, né? Então, fica sem comer quando viu. Já é 2, 3 horas da tarde, não tomou café, não almoçou, tá com um pijama aqui dormindo. Né? Amamentando. Que suga, né? Muito a mulher, né? Muito, muito. Então, e quem tá do lado tá fazendo o quê, então, pra ajudar com isso tudo? E quem tá ao lado diminuir os palpites. É sobre isso, como a Maísa falou, né? A mulher não precisa de rede de palpite, sim de rede de apoio. Então, esse apoio é nessas questões mínimas. E quem tá ao lado também perceber. Às vezes, essa mulher vai falar, não preciso. Não, pode deixar que eu dou conta. Não, também com medo do julgamento. Tem vergonha de precisar. Justamente. Não, o que ela vai achar? Minha amiga veio aqui, vai varrer a sala pra mim. O que ela vai pensar? Que eu não dou conta? Muitas vezes, e tá tudo bem a gente não dar conta. Tá tudo bem a gente pedir ajuda. E tá tudo bem o mais que a gente puder ser clara naquilo que a gente precisa do outro também. É outra questão cultural que a gente precisa muito quebrar e mudar. Essa questão, igual, eu dou conta, eu sou forte. O que ela vai pensar, porque eu que quis ter filho. Aí eu falo muito em todos os programas que eu tô aqui. Cadê nossa humanidade? Onde a gente tá? Né, onde a gente tá se perdendo enquanto seres humanos. Ontem o Tony Ramos deu uma entrevista pro Fantástico e ele falando sobre isso, né? Sobre a humanidade, onde a gente está em relação a isso. E ontem no Fantástico também passou uma reportagem belíssima sobre uma cidade na Itália, não sei se vocês viram. Eu não vi ainda. Onde essa cidade toda, ela prepara a cidade para ser uma rede de apoio para essa mulher que vai ter filho. A cidade. Então, não é a família só. Há um ponto que, por exemplo, você, Leite, quer cuidar de crianças na sua casa. Você pode cuidar na sua casa, porque preocupa-se muito com a taxa de natalidade, estava muito baixa, muito. Então, o que esse país, o que essa cidade na Itália percebeu? As mulheres não têm filhos hoje porque não tem com quem cuidar, com quem deixar. E aí você na sociedade, você faz um curso, se prepara e você cuida de 5 crianças na sua casa por 3 anos. Então, aquela idade ali, onde você vai ensinar o básico, é uma mulher em casa que vai ensinar essa criança a comer, a desfraldar,
E a mãe fica muito mais tranquila. Várias instituições com creche nos seus locais de trabalho. Então, as mães podem levar benção, né? As crianças. A única… um lugar que eu tenho conhecimento… Eu tenho uma amiga que é psicóloga no TJ, em Brasília. Lá tem creche. Então, ela ia, né? As 2 gestações que ela teve, essas crianças estavam ali perto dela. Quer coisa mais simbólica, mais humanizada do que isso. E aí, diante de toda a nossa conversa, eu vejo tanto que nós, enquanto país, precisamos avançar e olhar, né, para esse momento dessa gestação, desse pós-parto com mais respeito, com mais amor, com mais carinho. E aí, Vanessa, uma coisa que eu tenho pensado muito, viu, Maísa? É a questão de você ajudar a mulher que está mais próxima de você. Perfeito. Porque a gente fica esperando a mudança dos outros. Vamos ajudar aquela que está próxima. Exatamente. Perfeito. Vanessa falou muito bem sobre o macro, né? Pensando no micro, eu vou visitar. A primeira coisa é perguntar. Obviamente. Se a pessoa… né? Se tá recebendo, se quer, se pode. Primeiro passo, ok… lembre ali dos primeiros dias, o recém-nascido tá muito exposto, né? Aí a vírus, a bactéria, enfim. Então, vai preparado, passa um álcool em gel, usa máscara, né? Vamos prevenir, não espera a mãe. Se a mãe não gosta que põe a mão, né? Perfeito. Respeita. Exatamente. Olha, às vezes a gestante fica a puérpera fica incomodada, né? De pedir, olha, tá ali, você pode passar. Tenha essa consciência. Beleza, vou visitar. O que eu posso fazer? Leva um bolo. Leva um pãozinho de queijo, né? Nós mineiros amamos. Perfeito. Porque além da pessoa não ficar incomodada de que, nossa, não tem nada aqui pra servir, às vezes essa mulher tá sem comer há várias horas. Leva alguma coisa pra vocês comerem. Vanessa falou, né? Você tá percebendo? Não, vai lá, deixa comigo, vai lá tomar um banho. Ou senão, você quer ajuda pra dar o banho? Porque às vezes não tem ninguém ali pra fazer essa atividade pela mulher, né? Mas geralmente o que as mulheres ficam mais agradecidas é com os outros cuidados. Os cuidados da casa, de lavar uma roupa, de passar uma roupa, né? De fazer uma comida. Uma coisa que é sucesso, assim. E eu acompanhei, assim, algumas famílias que fizeram, alguns amigos que fizeram. E é uma dica super bacana. Monte marmitinhas, congele para essa mulher e deixe para ela comer a semana inteira. Porque geralmente essa mulher não tem tempo de fazer uma comida. Ela fica sem comer. É muito comum. Muito comum. Então, eu acompanhei recentemente, né? Esse caso muito bonito, né? Que acho que eu gosto de contar para que as pessoas espalhem essa atitude, esse ato. Foi pra casa da mulher. Olha, o que você gosta de comer? Como que você gosta? Me explica. Eu vou fazer ali. Vou separar em marmitinhas, uma por dia. Vou congelar e aí na hora que você tiver um tempinho, você só descongela e come. Show, muito legal, ótima dica. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, dentro dessa rede de apoio aí, porque acaba que isso é muito importante no processo. Eu tive meu filho há 27 anos. E na época, a avó dele me ajudou muito. Imagina fazer aquela canja de galinha que elas faziam pra gente, aquilo é uma delícia, né? Depois, minha cunhada me ajudou também, ficou comigo e tal. E o tanto que isso foi importante, eu falo que eu vou morrer agradecendo essas 2 mulheres que me ajudaram. Isso mudou de lá pra cá? As mulheres não fazem mais isso hoje umas com as outras? Ou tem alguns lugares que sim, outros que não? O que vocês podem contribuir nesse sentido? Então, eu acho… É pessoal, assim, eu acho muito relativo. Eu tenho vivenciado cada vez menos essa população ajudando essa mulher. Por causa da correria, do mundo que a gente vive, etc, etc. Todo mundo com muitas obrigações. E tem até um provérbio africano muito utilizado, que é preciso de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança que acabou de nascer, né? Então, cadê essas pessoas, né? Onde estão? Faz falta, né? Antigamente a gente via muito isso. A mãe ia ajudar, a sogra às vezes ia ajudar a cunhada, a irmã. Hoje é muito difícil. Às vezes minha irmã mora em outra cidade, eu tô aqui sozinha em Patrocínio, minha mãe não mora aqui também, né? Quem eu conheço? Às vezes só a rede do meu trabalho, né? Às vezes eu vim pra trabalhar e eu não tenho essa rede que pode deixar. E uma coisa que eu queria ressaltar, porque a gente pensa muito na mãe, na irmã, na cunhada, mas profissionais também são rede de apoio. Por exemplo, uma creche também pode ser rede de apoio. E eu levanto muito uma questão que a gente julga uma mãe que coloca uma criança com 6 meses na creche. Gente, é pura necessidade. Existe um julgamento muito grande. Mas creches são rede de apoio, Perfeito. sim.
E talvez a Sim. única que a pessoa pode contar, né? Às vezes a única, É. né? Perfeito. E aí, por isso que a gente falou, cada um tem que olhar para sua necessidade, para aquilo que vai lhe fazer bem. É sobre isso. Se cada um souber quais são os objetivos, o que ela precisa, então, dessa creche, ela também vai ficar mais tranquila em relação a isso e não vai dar tanto ouvidos para o que as pessoas falam à volta. E à medida que a gente foi conversando, também me passa pela cabeça, quando você disse essa rede mudou, também eu acho que, igual falou, hoje é muito cobrado da mulher que ela dê conta de tudo. Então você que decidiu engravidar, então você agora que dê conta, né? Você que consiga fazer o que precisa. E muitas vezes essa mulher fica com vergonha, como a gente falou também, de pedir essa ajuda. Então, mais uma vez eu falo, olhe para a sua necessidade, não se sinta diminuída por isso e não se sinta incomodada. Essa demanda da creche é muito comum no consultório, dessa mulher se culpar, dessa questão também, é importantíssimo que você fique com seu filho até os 5 primeiros anos de vida dele. Ok, é importante, mas se você não consegue, essa mulher vai fazer o melhor que ela pode. Ela sempre vai tentar fazer o melhor que ela pode. Porque também ninguém vive, ela precisa de voltar para esse trabalho. A gente, no mundo capitalista, a gente não vive sem dinheiro. A gente não vive. Então, essa mulher, para ela cuidar desse filho, muitas vezes, igual como a Maísa bem disse, a creche é a rede de apoio que ela vai ter. E que vai ajudar essa família a seguir em frente. Eu vejo tantas vantagens numa creche, a criança está em contato com outras. Tem aquelas doenças iniciais, as gripes, um pega do outro, tal. Mas eu vejo que é uma vantagem, porque às vezes você até contratar uma pessoa para ficar em casa é mais arriscado, assim. Com todo também cuidado, porque tem pessoas maravilhosas. Sim. Por exemplo, eu tive com meu filho, que são pessoas que eu tenho o maior amor do mundo até hoje, porque cuidar do meu filho no momento de necessidade. Mas a creche, ali é público, você pode pôr câmera, você pode fazer um monte de coisa. E como tudo na útil, vida, né? tem um lado positivo e um negativo. Sim, porque a creche sim. também tem a questão da socialização. Sim. Essa criança começa a comer muito melhor do que quando ela tá em casa. Come tudo. Justamente porque nós somos seres, desde pequenos, sociáveis mesmo. Então, tô em casa, vou comer maçã, porque às vezes nem gosto daquilo, ou acho que eu não gosto. E na creche a outra comendo, eu vou comer também, né? Então, a aprende gente a falar, andar mais rápido, né? Justamente. E aí também destacar o papel dessas professoras de educação infantil, tão importante, mas Anjos tão na vida da importante criança. na vida da criança. E como a Isa disse, os profissionais também, igual a Maísa, que é doula, né? Acho que é importante também você finalizar falando sobre o seu trabalho, que é algo também recente, embora recente eu digo de acesso, né? Que as pessoas estão hoje Com esse procurando. nome, né? Porque eu acho que a parteira existia uma vida, né? Não sei se eu tô mal comparando, mas assim, a doula, claro que é muito mais qualificada, mais especializada, mas essa rede de apoio de doulagem que vocês falam já é secular, né? Existe uma pequena diferença que é importante a gente sempre frisar, é que as parteiras, elas faziam os partos. Sim, sim. Né? Ela ia lá, pegava a criança, via se estava tudo bem com a mãe, enfim, fazia todos aqueles procedimentos. Era a parideira mesmo. A doula, ela não faz parto. Ela não faz nenhum procedimento técnico. Então, eu brinco assim, se precisar olhar a temperatura, eu não vou fazer. Porque é bobo, é simples, mas só pra gestante entender. Nós não temos formação, nenhuma doula tem formação e capacidade técnica para fazer isso, né? Até assim, antiético se essa pessoa tá fazendo. Entendi. A gente tá ali pra quê? Pra dar suporte físico, né? Nos cuidados, nas contrações. Falar assim, olha, por mais que nós não fazemos procedimentos técnicos, nós sabemos qual é o momento de ir pro hospital. Nós sabemos o que tá acontecendo. Se aquela gestante tá preparada, de prepará-la, né? Porque ela não tá só na cena do parto. Ela também está antes dessa cena. A gente faz... a gente chama de educação perinatal, né? Tem alguns encontros ali antes que a gente fala sobre essa temática do parto específico. É só sobre o parto, né? Assim, claro, a gente fala dos cuidados posteriormente também. Mas faz essa preparação para o parto. E no pós-parto, né? Eu, na minha conduta, eu faço pelo menos mais um encontro pós-parto pra ver se tá tudo bem com a mãe. Se a mãe tá comendo. Se essa criança tá sendo alimentada, amamentada, né? E principalmente, uma das questões que eu também sempre observo na minha conduta é o famoso amarelão, a icterícia, né? Se esse bebê tá bem, se a gente precisa dar um toque na mãe, falar, olha, vamos pro médico, né? Vamos pro pediatra. Então, assim, tem algumas coisas que a gente observa. Então, na cena de parto, voltando um pouquinho, a gente dá um apoio físico e também
mental, no sentido de apoiar e incentivá-la, né? Que a gente sabe que quanto maior o processo nas fases do trabalho de parto, mais a coisa vai pegando, né? Então, a gente tá ali pra incentivá-la, apoiá-la. E eu gosto muito de diferenciar que, como eu sou psicóloga, às vezes a pessoa pensa, tá ali, vai pensar, né? Não, então a gente precisa de uma psicóloga pra estar ali. Não, são trabalhos diferentes. Eu não tô fazendo psicoterapia no trabalho de parto. Eu não tô fazendo, por exemplo, uma educação perinatal ali no momento. Eu não tô fazendo nenhum trabalho da formação psicológica. Claro que a psicologia não sai da gente, né? Não, a gente ajuda muito também, né? Porque ajuda. Tem toda a humanidade ali, né? Sim, mas a gente tá ali pra dar esse apoio, encorajá-la, falar que ela consegue, preocupar ali com todo o ambiente, né? Esse ambiente tá seguro. Tem 10 pessoas, 10 profissionais nessa sala, como é que essa mulher vai estar sentindo? Né? A maioria das vezes tá incomodada, né? Esse monte de gente lá em volta, a gente nem sabe o que esse povo vai fazer com a gente. Exatamente. Um dos trabalhos que a gente faz é muito traduzir também, olha, o médico, né, o enfermeiro, ele vai vir para fazer tal procedimento. O que é esse procedimento? Avisar ela antes, porque às vezes o médico, o enfermeiro, ele tá tão ali na lida todo dia, na correria, eu olho um aqui, eu olho outro ali, eu noutra sala, só chego fazendo. Opa, peraí, você tá invadindo, né? Então, deixa eu explicar primeiro. Ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Pra mulher entender, se preparar e fazer sentido pra ela, né? Não ser traumatizante, né? Ser tranquilo, ser um momento bonito, né? Precisa ser humano. Exatamente. Eu teria sim, mas você quer complementar? Você quer falar? Não, só para fechar, quem está nos ouvindo, esse papel da doula é importantíssimo. Mas a gente sabe também que não são todas as mulheres que conseguem pagar uma doula, ter esse acompanhamento. Então, que quem está nos ouvindo, tá gestante, pensa em tá gestante daqui a pouco tempo, que acabou de ganhar seus bebês, acalentem seu coração, porque cada uma também vai ter sua história, da sua maneira. E eu tenho certeza que cada uma procura fazer o melhor que pode. E não se compare com as outras pessoas. Como a gente... cada uma tem a sua história, cada uma tem a sua luta. Porque se a gente entra na comparação, porque o mundo também vai evoluindo e cada vez a gente vai tendo mais serviços. Óbvio que esses serviços são bons, mas o que a gente falou, nem todo mundo consegue ter acesso. E quem rede, igual a gente falou, de apoio dessas mulheres também, estejam atentas com isso também, com o que fala pra essa mulher, com as cobranças que faz com ela, você é mais clara. Às vezes eu tô te acompanhando, você então não tem condição de contratar uma doula. Agora com essa lei nova, que ótimo, essa mulher às vezes não tá numa psicoterapia, mas ela vai ter um apoio aí da UBS, né, próxima da casa dela. Então, cada uma busque dentro das suas possibilidades o melhor que ela pode pra si. Eu acho que é sobre isso. Meninas, né, carinhosamente aqui, porque é tão bacana o jeito que vocês tratam a questão, que carinhosamente eu chamo de meninas, né? Muito obrigada, Maísa, muito obrigada, Vanessa. E o microfone fica aberto para as considerações finais de vocês. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, falar sobre esse tema nesse mês tão importante, né? Falar sobre a campanha também, o Maio Furta Cor, que eu queria finalizar, né, falando sobre a campanha. Ela é um mês para isso, né, pra gente ouvir um pouquinho sobre essa outra realidade que a gente não escuta, que a gente não espera que exista, né, mas infelizmente existe. E a campanha, ela existe desde 2021. Cada ano que passa tá tomando um pouquinho mais de proporção. Então, é muito bom poder finalizar o mês, né, falando sobre isso. E a gente manter, né, ao longo do ano, essa preocupação e essas dicas que nós trouxemos aqui hoje, para toda a vida, todas as pessoas que estão aí no nosso entorno, né? Então, é isso. Muito obrigada pela oportunidade, meninas. Eu que agradeço também de estar aqui, agradeço a Maísa por ter aceito o convite. Foi um tema muito importante e uma hora podemos voltar para falar do pai nessa história. Que hoje nem mencionamos, porque o foco foi totalmente na mulher, mas acho que fica aí já uma ideia para um próximo programa. Com certeza. A gente teve a honra aqui de conversar com essas duas feras aqui, craques, que é a Maísa Cecília, que é psicóloga e doula, e a Vanessa, que é a titular do nosso programa aqui, Saúde Mental e Psicologia, falando do Maio Furta Cor, que é a campanha de saúde mental da mulher, ali no período da gravidez e no pós-parto e tal. Enfim, e a Vanessa, que é doutora em psicologia, tá sempre com a gente aqui.
A todos vocês, muito obrigada pela companhia, pela sintonia, e a gente volta com mais temas. Fiquem com Deus e até lá.